Bom, a parte do rótulo aqui é bem simples. A gente basicamente aqui cria um objeto e aplica um modificador para ele poder fazer essa curva da garrafa aqui. No caso, esse rótulo aqui ele tem um formato especial, uma faca diferente. Então a gente teria que importar um SVG ou desenhar por cima. Mas para explicar como que funciona para produzir o rótulo, eu vou utilizar uma esfera, uma elipse, e que dá na verdade o mesmo efeito, é o mesmo processo de produção, tá? Aqui eu vou colocar meu cursor aqui no centro, só para o meu rótulo aparecer certinho aqui já. Entra no modo de edição, seleciono aqui um pontinho, Shift S, meu cursor foi ali para o meio da garrafa. Agora eu venho aqui em Mesh, vou criar um círculo. Aqui eu vou colocar 32 vértices, tá? Para ele ficar bem definido. Tamanho normal mesmo. Beleza, vou girar ele aqui no eixo X. Entro no modo de edição, seleciono tudo, dou uma escala no tamanho do rótulo que eu quero. Isso aqui serve tanto para rótulo que é redondo, quadrado, retangular ou em outro formato, tá? O processo é o mesmo e aí é só ir mexendo aqui. No caso eu vou fazer ele aqui oval. Vou selecionar mais ou menos o tamanho que eu quero que ele fique e a proporção, né? Aqui pra mim tá ok. O que eu vou fazer agora é preencher essa malha aqui de dentro. E aí eu vou dar uma extrusão. Vou dar uma escala aqui. O porquê que eu faço isso? Eu faço isso para ele criar uma topologia legal. Porque depois quando eu aplicar o modificador de subdivisão, eu consigo fazer cortes na malha aqui nessa parte de fora. Pra eu conseguir definir mais essas bordas aqui, tá? Então eu gosto de fazer um loop assim nele todo e depois fechar essa parte de dentro. Bom, para fechar essa parte de dentro aqui eu preciso conectar todos esses vértices, fazendo com que eles fiquem em quad, fazendo como que fique cada face com 4 vértices. Aí um jeito bem fácil que eu faço isso aqui, bem rápido, eu seleciono alguns vértices da parte de baixo, alguns vértices da parte de cima e crio uma ponte entre eles, tá? Então aqui no caso eu vou pegar aqui, pego 1, 2, 3 para cá e aqui eu pego 1, 2, 3 para cá. Mesma coisa, seleciono do meio, 1, 2, 3 para cá, 1, 2, 3 para cá. Tem que lembrar que pra gente fazer essa ponte entre eles tem que ter a mesma quantidade de vértices. Se não tiver tanto em cima quanto embaixo a mesma quantidade, ele vai fazer alguns com um triângulo, tá? Vou fazer uns com 3 vértices só. Beleza, a gente fez isso, a gente aperta a tecla W e a gente vem aqui em Bridge Edge Loops. Apertou aqui, ele vai conectar esses vértices de baixo com os de cima. O que a gente vai fazer agora é contar quantos vértices a gente tem aqui para a gente poder fazer cortes aqui para fechar essa parte da malha. Aqui no caso, eu vou trabalhar com 4 vértices por face, então para fazer aqui eu vou ter que fazer um corte aqui, um exemplo, e ficaria 1, 2, 3, 4. E aí agora eu começo a contar de 1 em 1. Então aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 vértices aqui, então eu tenho que fazer 7 cortes. Não tenho 8 e nem 9, porque esse último aqui vai utilizar para fazer uma face com 4 aqui, tá? Então eu coloco Ctrl R, digito o número 7, dou um Enter. Clique direito, cancelei aqui. Beleza. Fiz isso, eu seleciono esses dois últimos aqui, de cima, e só aperto o F, que ele já vai preenchendo para mim. Faço a mesma coisa do outro lado. Já fez aqui para mim certinho. Agora eu preciso dar uma suavizada nessa malha aqui que tá bem zoadona. Eu posso ir uma por uma, mexendo aqui, tá? Ou de um jeito mais fácil que eu acho aqui, pra mim resolveu, eu faço um corte nessa malha aqui assim. Seleciono tudo. Com o Shift e o Alt pressionado, eu tiro esse último aqui, tá? E tiro esse penúltimo também. Aperto W e venho aqui em Smooth. E altero aqui o Smooth para o quanto que eu quero. E repito ele algumas vezes até minha malha ficar bem suavizada. Depois eu pego esse aqui também, de fora. W, Smooth. E suavizo ele um pouco menos só, tá? Só para ele chegar mais nos vértices aqui. Beleza, fiz isso, minha malha já está bem mais bonitinha. O que eu faço agora é sair do modo de edição e aplico Subdivision Surface. Aplicar 2 vezes aqui, ele já ficou bem definidinho aqui pra gente, tá? Se a gente ver aqui o aramado, ele já fica uma malha bem bonitinha.
tá vendo? Com os loops em volta aqui. Vale lembrar que antes de fazer qualquer processo do shrink wrap, eu preciso fazer um mapeamento da minha malha antes de distorcer ela, tá? Por quê? Porque depois que eu distorcer essa malha e jogar em cima da garrafa aqui, um exemplo aqui, depois que já tá toda distorcida, e eu venho aqui, UV Editor, e eu quero fazer um mapeamento. Ele não vai dar a forma às vezes certinha, porque a gente distorceu, e aí ele vai ficar não tão certinho e não vai bater tão bem com o seu rótulo, tá? Então, o recomendável é que a gente pegue aqui antes de aplicar na garrafa e antes de distorcer ele. Depois que a gente terminou de criar, fez os cortes tudo certinho, tá tudo no tamanho, a gente vem aqui no modo de edição, seleciona tudo e já dá um UV Unwrapping. E aí já alinha com essa imagem que a gente tem de fundo, tá? Pra gente não ter esse problema da distorção. Porque no exemplo aqui, ó, tá vendo que minha malha, que ele não ficou oval igual tá aqui, ele ficou meio redondo. Então como ele tá reto, eu posso vir aqui e dar um Project From View. E aí ele já vai projetar do jeito que eu tô vendo ali, ele bem retinho. Isso tanto vale pro quadrado e pro circular, tá? Beleza. Depois que eu fiz isso, eu preciso aplicar um modificador para ele grudar aqui. Só que aí tem um porém. Se eu vier direto aqui e adicionar um modificador, e o modificador que a gente vai usar, esse Shrink Wrap aqui, Shrink Wrap, aplico ele. Seleciono a malha que eu quero que ele aplique. Quando eu aplicar, tá vendo que vai distorcer toda aqui a minha malha. Ela vai ficar de um jeito diferente. Aqui eu posso até tentar ajustar, mas ela vai ficar meio bugada. O porquê que isso acontece? Porque a parte do meio ela tá bem perto, bem próxima do vértice. Se eu até fazer isso aqui para vocês e mover mais pro fundo, você vai ver que a parte do canto ela vai adequar melhor. Como ele tá muito longe, ele vai dar bug nesses cantos aqui, tá? Então o que eu tenho que fazer é deformar essa malha sozinho aqui mesmo um pouco e depois eu aplico esse modificador. Para mim fazer isso, eu pego e faço isso aqui, ó. Eu jogo tudo lá para trás, seleciono aqui no modo de edição, jogo tudo lá atrás assim. Venho aqui, jogo ela aqui, ó, bem próximo. Venho aqui, seleciono esses do meio, que é a parte do meio aqui, tá? Ativo o Proportional Editing aqui, Enable. Coloco aqui em esfera. Aperto a tecla G, aumento o raio dessa esfera aqui da edição de proporção por um tanto mais ou menos maior aqui do que a malha, e movo no eixo Y aqui até chegar mais ou menos na frente da garrafa. Se vocês verem, ó, ele já fez um arredondado aqui meio parecido já com a garrafa, só que ainda eu preciso arredondar um pouco mais, então eu jogo um pouco mais para frente aqui ainda, ó. Seleciono tudo, jogo para trás agora aqui. Tá vendo que agora aqui já meio que deu, né? Já tá de um jeito bom. Depois que eu fiz isso daqui, aí eu volto a ativar aqui, ó, um exemplo, eu adiciono novamente esse modificador Shrink Wrap, seleciono a garrafa aqui e ele já vai aplicar para mim de um jeito mais certo. Aqui ele tá bem bugado porque ele tá muito grudado ali na garrafa. Eu coloco aqui para ele permanecer sempre acima da superfície, né? E aumento aqui um pouquinho aqui para 001. Ele já vai fazer a deformação certinha aqui. Se vocês entrarem em Aramata, vocês vão ver que tá bem bonitinho aqui a malha, ele não distorceu muito. Depois que eu fiz isso, eu volto aqui um Subdivision Surface para minha malha ficar não tão definida e aplico o Subdivision Surface. E depois aplico o Shrink Wrap. E aí eu posso adicionar mais subdivisões para ela ficar com a cor bonitinha, tá? Para ficar bem suave, na verdade. Depois que eu fiz isso aqui, eu venho aqui em modificador e dou um Solidify para dentro até ele encostar na garrafa. Beleza, tenho meu rótulo aí finalizado. Se eu achar que eu preciso marcar mais aqui essa parte que ficou meio suave, eu entro no modo de edição e faço um corte aqui e chego mais próximo. E aí fica bem certinho. Se eu fosse fazer um rótulo retangular, era o mesmo processo. Criaria aqui um plano, giro ele aqui, aumento ele no tamanho mais ou menos que eu quero que ele fique na garrafa,
Aqui no caso, eu só dou um corte aqui no meio. Pego essas duas arestas aqui, jogo para trás, tiro esse modo de proporção, né? Jogo aqui para trás, até chegar mais ou menos aqui. Pego essa aqui do meio. Na verdade eu jogo essa daqui um pouco mais para frente, ó, até ficar assim. Tá vendo aqui que essa parte aqui ela ficou para cima da garrafa, ó, essas linhas ficaram para cima. E aí aqui eu só dou um bevel agora, Ctrl B, jogo mais ou menos até aqui e vou adicionando subdivisões. Depois só dou uma escala no eixo Y. E agora eu só aplico o modificador Shrink Warp. Aplicou, aumento de subdivisão. Os cantos, para eles não ficarem arredondados, eu preciso adicionar recortes aqui, tanto embaixo quanto em cima. Então eu adiciono um aqui, dou um bevel até chegar lá em cima, bem pertinho, bem próximo. Adiciono mais um aqui na mesma medida aqui mais ou menos, e aqui também. Ele já vai ficar um quadrado certinho. Dou um smooth, adiciono um solidify e tá pronto mais um rótulo.